Ótimo! Então tá, hoje vamos falar sobre... Não, desculpa o grito aqui, tá? KPI. Hoje nós vamos falar sobre KPIs, né? Ou indicadores-chave de desempenho. KPIs tem muito a ver com isso, com sair do ponto A e ir para o ponto B. No meio desse caminho aí, existem vários pontos importantes. Marcos. Né? Vários marcos importantes. E esses marcos, ele tem desdobramentos importantes também. Eu quero atingir um número determinado de clientes. Ou aí na sua empresa pode ser um número determinado de vendas. Ou o número determinado de vendas de determinado produto. Onde o seu trabalho, onde o seu esforço está sendo direcionado, né? Sim, uma coisa que eu falo muito aqui, né? Toda atividade que você faz tem que estar relacionado com alguma métrica que você vai mexer. Bate bastante nessa tecla. Só pro churn. Por que não bateu a meta? Porque o churn foi alto. Por que não bateu a meta? Porque não teve número de vendas. Quando você tem os KPIs ali divididinhos, separados, você consegue entender em qual lugar que está exatamente o problema e atuar especificamente para resolver aquele problema naquele lugar. O KPI Tree pode ser um caminho muito fácil de você mapear toda a jornada do seu negócio com indicadores que são importantes. Porque também a meta ela não pode ser inalcançável, ela não pode ser tão aberta, porque o meu time precisa enxergar aquilo como um lugar possível a ser conquistado. Fala galera, beleza? Flávio Logulo na área para mais um Granatum Cast, o podcast que fala de gestão financeira e empreendedorismo de um jeito que você entende. Não importa se você empreende, se você trabalha no negócio, fica por aqui, porque o conteúdo que a gente trata neste podcast é do seu interesse e vai esclarecer várias ideias, certo? Hoje, diretamente dos Granatums Studios, episódio de número 48, mais uma vez, aqui frente a frente, com a minha querida parceira, Michele Silva. Olá, Floss. Tudo bem, Michele? Não sou mais gloriosa pra você? É diversificação, chama isso, Michele. Porque senão cai na mesma, né, na monotonia. Ah, ficou um elogio vazio não, e tal, mas diferente. tudo bem. Olá, Floss. Tudo bem? Oh, tudo bem. Tudo bem, olá. gloriosa, Michele? Nesse friozinho de São Paulo, estamos gravando num dia nublado, gente. Com um chazinho na nossa caneca especial do Granatum Cast. Eu tô no essa café. caneca, manda mensagem para a Michele. Certo? Pode mandar, vou ver. Depois a gente recebe um monte de mensagem aí, eu quero ver de onde vai sair a caneca, tá? Mas tudo bem, então, olá. Olá, você que está nos assistindo e nos ouvindo. Eu sou a Michele Silva, gerente de comunidade aqui do Granatum, responsável por mediar os grupos que giram em torno da nossa marca, principalmente os nossos queridos e amados clientes. E apesar do frio, estou aqui super empolgada num lookinho bem bonito para mais esse episódio, Floss. Muito bem. Excelente. Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante. O nome é em inglês, mas não precisa se preocupar não, porque é uma coisa muito simples e, porém, muito importante também, né? Falaremos sobre como você pode, aí no seu negócio, usar indicadores-chave de desempenho, que são os famosos KPIs, né? Para acompanhar aí o progresso do seu negócio. Mas antes de falar sobre esse assunto, eu gostaria de agradecer demais ao Granatum Financeiro, o melhor software de gestão financeira da galáxia inteira. Se você ainda não experimentou, acessa lá www.granatum.com.br e testa esta maravilhosidade por 7 dias. Você vai ter acesso ao atendimento espetacular, a todas as ferramentas do Granatum e você vai poder entender aí, quando eu falo que é maravilhoso, o melhor da galáxia, você vai entender o porquê. Porque registrou os dados, você vai ter fluxo de caixa, os relatórios por gráfico, DRE, tudo isso gerado automaticamente, fora outras ferramentas de eficiência operacional, né? Exatamente. Como qual ferramenta de... Quer me pegar? Vamos ver. Prova. Como, por exemplo, cobranças automatizadas. Muito bem. Facilitar todo esse processo de cobrar os seus clientes, lembrar, emissão de segunda via, cobrança de juros, também emissão de nota fiscal de forma simples e rápida, nota fiscal de serviço, Flávio Logulo. Muito bem. E também praticidade no momento de gerar os relatórios. Muita facilidade, com apenas alguns cliques você consegue fazer, desenhar
diferentes cenários. Exatamente. Eu acho muito suspeito para falar, mas é incrível porque você consegue fazer qualquer tipo de modelagem de negócio dentro do Granato, independente do tamanho, você consegue fazer. E é baratíssimo, certo? Acessível para todas as pessoas, porém poderosíssimo. Certo, Michele? Gostaria de agradecer demais também os nossos amigos da 7F que estão aqui por detrás das câmeras, tomando susto com os meus gritos e tapas na mesa, certo? Recebi muitos feedbacks de que eu me porto muito mal aqui diante das câmeras, mas enfim. Se você quer fazer foto da sua fazenda, aniversário de debutante, aniversário do seu filho, casamento, se você vai casar com seu parceiro, parceira ou parceira... Gostou? Eles são os caras... Bom, assiste aí, ouve aí e vê se vale a pena ou não. Então entra lá, www.7f.com.br e aciona os caras, pede um orçamento, porque os caras são bons demais. Certo, Michele? Nossa, agora que você falou os caras, vocês são só caras? Não tem mina? Temos um ponto aí, né? Temos um ponto. Tudo bem, vamos conversar depois desse episódio. Vai. Muito bem. É interessante isso, hein? Interessante. Outras visões. Mulheres trazem outras visões, mas homens também trazem outras visões. Mas enfim. Por isso que a gente tem que ter times o quê, Floss? Diverso. Exato. Múltiplo. Porque a gente se complementa. Sim. Mas pode muito continuar. Bem. Ótimo. Então tá, hoje vamos falar sobre... Não, desculpa o grito aqui, tá? KPI. Hoje nós vamos falar sobre KPIs, né? Ou indicadores-chave de desempenho. O que é isso? Bom, eu falei em alguns outros episódios, vou repetir aqui, né? Quando você começa ali todo ano, ou toda operação do seu negócio, você tem um objetivo. A gente falou no episódio, 2 episódios para trás aí com o Mac, ele falou muito sobre isso, né? Quando ele avalia um negócio. Então, o Mac, se você não assistiu o episódio com o Mac, vale a pena demais, é um cara brilhante, Edson Mackenzie. E ele falou muito sobre o que ele observa num negócio, né? E uma das coisas que ele observa é a visão do empreendedor, né? De quem está indo ali buscar investimento. Então, o Mac, ele ajudou a Bossa Nova, que é um dos grandes fundos de investimento aí do Brasil, a fazer mais de 1.500 investidas. Então, ele manja do que ele está falando. E um dos aspectos que ele olha é para esse objetivo, né? O empreendedor está levando o negócio para que lugar? Então, KPIs tem muito a ver com isso, com sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, olha, você que nos vê aqui em imagens, saindo do ponto A, indo para o ponto B. No meio desse caminho aí, existem vários pontos importantes. Marcos. Né? Vários marcos importantes. E esses marcos, ele tem desdobramentos importantes também. Então, por exemplo, digamos que o objetivo do meu negócio seja alcançar um número de clientes ativos. O objetivo do Granatum aqui, atingir um número X de clientes ativos. Esse é um objetivo do meu negócio, mas também é uma métrica, né? Uma métrica-chave do meu negócio. Uhum. Só que como que é que eu meço se eu estou indo pro caminho certo ou não? Bom, eu desdobro esse indicador-chave em outros indicadores-chaves, né? E aí eu gostaria de falar muito sobre uma ferramenta que tem me ajudado nos últimos anos aí bastante e que pode te ajudar aí também, e que não estava combinado isso, mas eu vou prometer depois explicar sobre como esse negócio funciona, que é a árvore de KPIs. Então, KPI Tree. Então, quando eu falo sobre clientes, né, sobre eu quero atingir um número determinado de clientes, ou aí na sua empresa pode ser um número determinado de vendas, ou o número determinado de vendas de determinado produto. Você tem um desdobramento disso. Então, por exemplo, no primeiro mês, vamos imaginar aqui um ano. Eu quero 100 clientes, 120 clientes por ano. Ou seja, quero 10 clientes por mês. Então, no primeiro mês, eu tenho 10 clientes ali. Esse é um indicador-chave. Qual é o desdobramento desse indicador-chave? Então, aí você vai ser obrigado a pensar em como você conquista esse cliente. Então, vou pegar um exemplo do Granatum, mas também vou pegar vou falar sobre um outro exemplo qualquer aqui. Para adquirir um cliente, eu preciso fazer uma ação de venda. Qual é essa ação de venda? Então, eu preciso ter, no caso do Granatum, a gente tem clientes aqui que testam a ferramenta. São os chamados trials, ou usuários que estão testando. Então, para cada usuário que testa, eu
também mapeio isso. Então, para cada usuário que testa, o objetivo é fazer uma venda. Então, vou falar sobre esse exemplo aqui, só para você ter uma ideia, porque eu vou montar essa árvore de KPIs para você entender. Então, para cada 10 pessoas que testam, uma vende. Eu tenho uma venda, uma compra, né, de nós. Então, se eu quero ter 10 vendas, eu preciso ter 100 cadastros para teste, certo? 100 trials. 100 trials ali. Então, olha só que interessante. O indicador-chave é o número de cadastro, é o número de cliente. Só que abaixo desse número de cliente, então, imagine uma árvore onde eu tenho, num nível mais alto, um número de clientes e num segundo nível ali, número de trials. Porque eu sei que a quantidade, para cada cliente, eu tenho 10 trials. Então, o número de teste, o número de usuário testando é outro KPI. Então, a ideia do KPI é você entender como você está aplicando esforço no seu negócio e como esse desdobramento vai acontecer em direção ao seu objetivo. Então, um indicador-chave é o número de clientes. O outro indicador é o número de trials, aqui para nós, o número de pessoas que testam. Então, aplicando aí no seu negócio, digamos que eu queira vender festas para debutantes. Você aí que nos assiste. Então, eu começo a ter indicadores importantes. Quantas festas eu quero vender? 2 por mês. Beleza. Então, eu preciso ter quantos contatos? Percebe só. Quero número de vendas de festa de debutante é um KPI. E o outro importante é número de contatos necessários para uma venda acontecer. Depois, número de orçamentos que eu envio. E aí, isso vai se desdobrando. Para o contato, eu preciso mandar quantos orçamentos? Então, o número de orçamentos também é importante de ser medido. Então, eu falei que isso não estava combinado, mas é importante de se explicar sobre. Pode parecer, o KPI Tree pode ser um caminho muito fácil de você mapear toda a jornada do seu negócio com indicadores que são importantes. Isso vai ajudar você a tomar decisões e, principalmente, direcionar o esforço. A gente falou sobre eficiência operacional, né? Se eu tenho um KPI de trial, então eu tenho que fazer esforços em direção a melhorar esse indicador-chave. Se eu não tenho... eu quero vender festa de debutante. Beleza, se esse é o indicador-chave que eu tenho, eu vou então gastar esforço para vender mapeamento da minha fazenda? Mapeamento de fazenda? Voo de drone? Não. Eu vou focar o meu esforço em vender festa de debutante. Então, você percebe? Até a tomada de decisão, quando você tem indicadores claros, ela passa a ser um pouco mais clara para qual lugar que você precisa ou deve fazer investimento. Porque é uma coisa que eu falo muito aqui, né? Toda atividade que você faz tem que estar relacionado com alguma métrica que você vai mexer. Bate bastante nessa tecla. Às vezes a gente chega com uma ideia totalmente montada, pronto pra brigar, e ele vem e faz a pergunta mágica. Mas que métrica que isso tá mexendo? E a gente faz assim... Porque não, mas você tá corretíssimo. Você tá corretíssimo. A gente precisa pensar nisso. Não é? Mas às vezes vem aquele assim... Você acha que já tem tudo construído na sua cabeça. Ou ele vem falar, mas e qual métrica que a gente tá mexendo lá no final? Qual ponteiro que a gente tá girando? Aí a gente fala... Ai, deixa eu voltar ali. Eu já te respondo isso. Não é assim que funciona? É assim que funciona. E isso está relacionado com eficiência operacional. Exatamente. Isso está relacionado com até tranquilizar, sabe? Porque, assim, é muito comum. A minha cabeça funciona a milhão. Não para. Eu tenho ideia o tempo inteiro de coisas para serem feitas. Se eu não focar, e as KPIs, elas ajudam muito a todo mundo a focar, eu fico doido. Eu fico querendo começar, e já aconteceu isso comigo. Eu já comecei várias iniciativas, e a hora que eu vi, como você fala, né? Eu tava com 20 pratos girando assim, ó. Falei, nossa, meu Deus, que legal. Só que todos desequilibrados, né? Nenhum daquele jeito que
Você vê o cara girando quem é? O malabarista, né? Girando o prato ali. Tem hora que ele dá uns tapa forte assim no prato, você até fica em dúvida se ele tá girando ou não. Mas ele tá focado em um prato. Quando ele começa a colocar no nariz, no ombro, né, você vê que todos ficam meio chacoalhando de um jeito estranho, assim, é a mesma coisa. E isso daí ajuda, inclusive, a combater internamente, né, no negócio, a ansiedade. Então, se eu contratar a Michelle como vendedora do meu negócio, eu vou sentar com ela e vou falar assim, ó, esse daqui é o KPI que a gente precisa mexer com você. Qual é o desdobramento disso? Vou fazer uma ação, pensei em fazer uma ação aqui com esses clientes para conseguir mexer esse ponteiro. Decidi fazer... Bom, beleza. Olha só, tive uma ideia. Vamos fazer um outdoor na rodovia dos imigrantes aqui em São Paulo? Tá relacionado com qual ponteiro? Percebe? Com nenhum. Então não. Não, tá relacionado com esse ponteiro aqui. A gente consegue relacionar diretamente? Beleza. Então os indicadores-chave de performance, eles servem fundamentalmente para entender se o negócio está indo numa direção certa. Existe toda uma ciência por trás dos KPIs e um dos desdobramentos, inclusive, é para você conseguir estabelecer metas, né, de atingimento. Então, olha só, você conseguiu bater aqui todas as metas que nós definimos para você relacionadas aos seus KPIs. Então, quando eu falei da KPI, da árvore de KPIs, né, o KPI Tree, é muito relacionado com número de clientes e eu tenho uma quantidade de trials. A Michelle é vendedora e aí eu tenho os KPIs da Michelle. Então, Michelle, você vai ter que fazer 25 contatos por dia, vai ter que fazer 4 reuniões e uma demonstração. Esses são os indicadores. Inventei aqui na hora, mas só para se ter ideia. Que vai mexer com a quantidade de trials, que vai mexer com a quantidade de clientes. Então você consegue, toda ação que você tem dentro do negócio, você consegue relacionar, quando você tem indicadores-chave de performance, você consegue relacionar com a ação principal e principalmente com o objetivo, né? Com a meta do negócio. Bebe uma água. Você tá. E até para entender, concordo plenamente, Floss, e até para entender, gente, que como o Flávio colocou como exemplo, se eu preciso de 10 trials, de 10 pessoas testando para ter uma assinatura, se eu tiver 5 pessoas testando, se eu tiver uma pessoa testando, olha como isso já influencia. Você meio que vai olhar ali no seu negócio em qual métrica eu preciso mexer. Então, assim, se a minha taxa de conversão é de 10%, mas o número que tá entrando ali de testers, que eu quero usar, não quero usar tantas palavras em inglês, de testantes, é menor, testadores, não vai mexer naquele ponteiro. E aí eu tenho que ver aonde vamos dar o meu esforço. E essa questão também dos KPIs, como chama? KPIs. Indicadores-chave de desempenho, não é só em relação ao financeiro. Em vários departamentos também, como marketing, atendimento. Isso. Você precisa entender onde o seu trabalho, onde o seu esforço está sendo direcionado, né? Sim. E a gente está falando aqui do nosso exemplo, que é um negócio digital, né? Um software, SaaS. E eu tô falando de trial e tal, mas pensa aí, você que tem um varejo, uma loja mesmo. Você pode instituir KPIs aí no seu negócio. Por exemplo, eu tenho uma meta de faturamento. Legal. Qual é a sua meta de faturamento? 100 mil aqui, para manter minhas contas. Legal. Esse 100 mil vem de onde? Vem do número de vendas que eu faço do produto A, número de vendas que eu faço do produto B, número de vendas que eu faço do produto C. Então imagine aqui a árvore. Você que nos vê em vídeo, aqui a quantidade de venda que você quer fazer. Aqui logo embaixo, imagine uma árvore, certo? Como se fosse um organograma. Produto A, produto B, produto C. Beleza. Para você fazer vendas na sua loja, o que você precisa que aconteça? Bom, eu preciso que as pessoas entrem na minha loja. Eu preciso que contatos sejam feitos pelo WhatsApp. Eu preciso que pessoas acessem o meu site. Eu preciso sim. A cada quantas pessoas que entram na sua loja compram? A cada 2, uma compra. Qual é o objetivo? Entrem na minha loja. Então você começa a estabelecer metas ali muito direcionadas. Então, vou falar de vários aspectos. Panfletando
seja colocando aqueles arcos de bexiga na frente, Pipoca. o bonecão de posto, pipoca, aproveitando as datas comemorativas, né? Mas você começa a mapear cada um dos canais de venda e estabelecer meta para cada um desses canais, né? Então, se você tem um varejo, se você tem um software online, um comércio eletrônico, se você vende pelo Instagram, percebe? Você consegue fazer o exercício de estabelecer indicadores de performance no seu negócio. Certo? Tudo certo. Eu tava até pensando, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que trabalha no marketing, que ela tava falando que eles têm uma meta, tipo, super alta, tipo, milhões, assim, de captação, mas eles têm uma grande dificuldade de entender aquilo que a gente já discutiu aqui dentro do Granato, né? Tipo, eu tô divulgando no Instagram, tô fazendo podcast. Quando esse cliente entra, de onde esse cliente tá vindo? E aí ela tava levando isso pra discussão, porque era uma meta que eles não tinham como metrificar de fato. Tipo, eu tô jogando os meus esforços, mas as pessoas estão entrando, mas eu não sei por onde. Ou o que impactou essa pessoa, eu não consigo medir isso. E porque isso também gera essa insegurança pra quem tá ali, né? Porque também a meta ela não pode ser inalcançável, ela não pode ser tão aberta, porque o meu time precisa enxergar aquilo como um lugar possível a ser conquistado. Sim. E existe muito uma coisa importante, assim, no processo de definição de indicador-chave, pode ser que você não tenha dados, né, igual aí o caso da sua amiga, mas a definição do indicador é necessário para você começar, no mínimo, a monitorar isso. Porque aqui a gente sabe, né, a cada tantos testadores, temos tantas vendas. A gente tem isso controlado. Mas, no caso de uma loja ou do varejo mesmo, é mais difícil de você mensurar quantas pessoas que entram na loja. Então, é importante entender que determinados tipos de negócio têm mais dificuldade de mensurar, mas não significa que não tem que mensurar. E os KPIs, eles desdobram também em metas, né? Igual Sim. Você falou, são metas super inatingíveis e tal. E a definição de meta, baseado em KPIs, você pode, por exemplo, vou definir metas para a Michelle aqui. Vamos sentar aqui. Ó, sua meta é de 100 vendas por mês. Por quê? Você vai ter que fazer 6.000 ligações por dia e aí você vai ter que mandar 5.000 e-mails por dia. É possível essa meta? Com certeza não. Então aí você já começa a trabalhar a viabilidade de meta. E quando as metas são definidas em conjunto e são viáveis, você tem um engajamento muito maior de todos os envolvidos. Então, quero 5 features por mês, ou quero a redução de bugs, ou quero... O que é features? Features, funcionalidades. Tô pegando o exemplo do Granato mesmo, né? Então, eu tenho tantas funcionalidades por mês para serem desenvolvidas, ou tenho tantos problemas para serem resolvidos, ou ainda o tempo de atendimento tem que ser reduzido. Pode ser uma métrica, pode ser um indicador-chave. NPS, ou Sim. Índice de satisfação do cliente. Eu ia até te perguntar isso, se a gente tem... Claro, cada negócio vai ter que olhar individualmente, né, para quais são os KPIs possíveis, mas existem uns mais usados também, né, dentro de cada departamento. O que você acha? Eu não quero te fazer falar mais, mas... Não, acho que existem os que são bem usados, mas está relacionado com estratégia, Mi. Sabe quando eu falo assim, nenhum negócio é igual. Então a gente pode pegar dois negócios do mesmo segmento, o nosso vizinho de cima aqui pode ser um software de gestão financeira. Só que o KPI está relacionado com o objetivo que eu quero pro meu negócio. Então, existem alguns comuns, né? Como no marketing, quantidade de oportunidades que você gera para vendas. Em vendas, quantidade de orçamentos, quantidade de contatos que você tem. Para o financeiro, faturamento. Né? Isso pode ser uma meta principal do negócio. Então, a gente falou com o Mac. Um negócio pode estar numa fase em que captação de clientes seja importante a qualquer custo, independente se tem prejuízo ou não. Então, a minha métrica principal pode puxar todas as outras e a minha métrica principal pode ser geração de oportunidade. Por exemplo, eu quero... Ou geração de lead. Né? Eu quero gerar contatos, eu quero ter aqui contatos.
Então isso depende muito de negócio para negócio. Mas existem alguns que são muito conhecidos, né? Então, faturamento pode ser um indicador-chave. Número de contatos, número de vendas, número de reuniões para vendas, por exemplo. Número de leads, custo de aquisição por cliente, falando de marketing. Custo de aquisição. Lead é o quê? Lead é o contato, é o contatinho que tem o interesse. Então, o lead é aquela pessoa que se relaciona com você, com o seu negócio de alguma forma. Tô com um pouco lead nesse momento, então, na minha vida, hein? Na vida pessoal? Exatamente. Preciso melhorar essa parte de contatinhos. Só que assim, amigos também são leads. Por quê? Os leads são as pessoas que estão ao redor do seu interesse principal. Então, o interesse principal, aí no caso, é a Michelle, né? No nosso caso, é o Granatum. Mas às vezes eu quero que ele consuma um tipo de produto específico. Então. Pode ser. É uma coisa a ser analisada. Sim, mas dentro dessa rede aí, sempre o seu lead pode te gerar oportunidades. Exatamente. E também até em atendimento, o churn é um número que precisa muito ser acompanhado, né? Sim. Porque às vezes eu posso estar alcançando meu número de vendas, estão assinando, mas eles estão saindo em pouco tempo. Sim. Isso eleva meu custo, né? O custo da minha operação, o LTV, tudo isso influencia. Então, se eu tô perdendo muito, eu preciso também entender por que eu tô perdendo, por que eles estão deixando de assinar. Por exemplo, o Granato é um software que a assinatura ela é pré-paga. Então, a gente o cliente mesmo, que mensalmente vai renovando a assinatura. Só que a gente também precisa olhar para esse cliente que não está renovando. Por quê? É funcionalidade? Foi atendimento? Tudo isso precisa ser analisado. Esse é um benefício muito legal do KPI, porque se a gente estabelece uma meta lá, quero X clientes, e aí a gente não atinge esses clientes, e olha ali e fala, pô, mas o marketing fez o trabalho do marketing, o comercial fez o trabalho do comercial, o atendimento fez o trabalho do atendimento, o produto fez o trabalho do produto. Todo mundo fez o trabalho, mas a gente não atingiu a meta. Se você não olhar para os KPIs ali, o desdobramento de cada um deles, por exemplo, olhando só para o churn, por que não bateu a meta? Porque o churn foi alto. Por que não bateu a meta? Porque não teve número de vendas. Quando você tem os KPIs ali divididinhos, separados, você consegue entender em qual lugar que está exatamente o problema e atuar especificamente para resolver aquele problema naquele lugar. Ou ainda, passamos por uma pandemia e eu tenho uma balada. Não tem venda. Não tive venda. Ou qualquer outro tipo de problema. Aí tem eu uma posso fazer loja balada na rua. online. Não. Eu tenho uma loja aqui. E aí a Sabesp fecha a avenida. Sacou? Não tive venda suficiente. Enfim. Mapeando os indicadores-chave de performance, você consegue estabelecer meta e você consegue principalmente mapear, né, como está a operação do seu negócio e como está o sentido, né, em que direção o seu negócio está indo, por que ele está atingindo ou por que ele não está atingindo as metas. Certo? Exatamente. E a gente volta até naquela questão que já foi falada várias vezes aqui, do gatinho da Alice. Quando a gente não sabe o destino, qualquer caminho serve. Então, quando você tem esses indicadores-chave, você sabe para qual caminho. E até cobrar. Por exemplo, se o pós-venda, o cliente não tá ficando, eu vou para quem fez a conversão e falar, olha, esses clientes não são o nosso perfil. Vou pro marketing e falar, marketing, você tá atraindo a pessoa errada. Tem esses desdobramentos também, né? Você consegue fazer o recorte específico, atuar no lugar mais certeiro. Onde eu não tô... Ser mais preciso, né? Eficiência operacional. Tem a ver com isso também. Conecta com o nosso último episódio, então você pode voltar lá pra assistir. E Floss, falando um pouco de Granato financeiro. Como o Granato pode me trazer informações que influenciam o KPI? Como eu posso analisar? Tudo gira em torno do dinheiro, né? Então, indicadores-chave. Como eu falei, KPI está relacionado com o retorno do investimento que você está fazendo. Então, é um indicador-chave de todo investimento que você está fazendo. São indicadores-chave de todo investimento que você está fazendo. Certo? Então, se você olha, por exemplo, fluxo de caixa, e um dos indicadores é sobre caixa, sobre o total de faturamento, por exemplo, está lá no fluxo de caixa.
Olhar para o fluxo de caixa, né? Para as receitas e para as despesas para esses departamentos, de modo geral. Sim. E como a gente até falou também, o planejamento do meu negócio, quais são as metas, porque esses KPIs vão se desdobrar em metas. Sim. Então, desenhar também esses possíveis cenários, olhar para o meu negócio se ele está trazendo lucro ou prejuízo, onde eu preciso apertar, né, esse vazamento, onde eu preciso olhar com mais precisão. E é a partir desse monitoramento, olhando para esses KPIs, que você vai ter essa resposta. E como o Floss já pingou aqui antes, já da árvore, né, dessa explicação, para te ajudar a enxergar quais são esses KPIs, possíveis KPIs dentro do seu negócio, a gente vai disponibilizar essa árvore para te auxiliar, que inclusive é uma árvore que a gente usa aqui no Granato. E quando você for falar dessa árvore, eu quero te perguntar, qual o momento, o início do ano, meio do ano, quando eu olho para o meu negócio para ter essas métricas? Idealmente, qualquer momento, né, também, se eu não tiver. Hoje, se você não olha ainda, hoje já é o melhor momento. Mas, idealmente, está relacionado com o planejamento que você faz. Então, quando você faz o planejamento do negócio? Começo do ano? Fim do ano? Então, estabelecer essa árvore de indicadores, porque são indicadores de monitoramento. Sim. Né? É o momento do planejamento. Então, esse é o momento ideal. E você vai descobrindo coisas no meio do caminho também. Então, você pode definir os indicadores principais e depois descobrir desdobramento desses indicadores. Por exemplo, pode ser que orçamento seja uma coisa importante, pode ser que não. E eu descubra no meio do caminho, sabe? Então, o momento do planejamento, com certeza, é o melhor momento para você definir essa árvore aí. Exatamente. Então, se você não tem KPI definido, não olha... Apesar que eu acho que você já deve ter... Mas não tem ainda essa visão, né? Do que são esses indicadores. Então, a partir de agora, a gente vai disponibilizar esse material. Promessa do Floss, gente. Promessa do Floss. Para que você consiga ter essa análise, tenha essa visão e use aí dentro do seu negócio. E, em paralelo, usar o Granato. Para o Granato te ajudar. Porque, como a gente já disse antes, os números não mentem. Sim. Então, a partir dessa organização, galera, tá ali no nosso quadro, ó. Organização, análise e planejamento é que você vai conseguir desenhar esses indicadores de acordo com o seu negócio. Como sempre, olhando sempre para a nossa grama, principalmente para depois olhar para a grama do vizinho e dos amiguinhos, dos concorrentes. Exatamente. Perfeito. Então é isso. Também quero te convidar. Você vai fazer mais uma conclusão? Não. Também quero te convidar a testar o Granato por 7 dias gratuitos. O nosso software ele é incrível, tá ali no site www.granato.com.br. A gente tem um time de atendimento espetacular, falo isso com propriedade, para te ajudar durante esse período de teste. Tem também uma demonstração e você pode marcar um bate-papo com uma das nossas consultoras para conhecer mais o Granato e como ele se encaixa aí no seu negócio. Também quero deixar o convite para você fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Lá a gente disponibiliza conteúdo sobre o Granatum Cast com antecedência, então você tem acesso a esses conteúdos lá no nosso grupo. E é isso, Floss, qualquer dúvida, comente, compartilha com mais pessoas esse episódio do Granatum Cast, leve essa semente a cada vez mais empreendedores. Tô falando bastante porque o Floss tá com a gargantinha meio estranha, mas... Quero te agradecer, obrigado, Flávio Logulo, por mais esse episódio, mais essa troca aqui nessa bancada. Mais alguma coisa? Não, só isso. Agradeço demais. Muito obrigado, Michele. Obrigado por você que ficou até aqui, certo? E até a próxima semana. Super beijo e até a próxima!